Sabe aquelas histórias de cobras gigantes que parecem mais lenda do que qualquer outra coisa? Pois é, hoje a gente não vai falar de mito, não. A gente vai falar de uma descoberta científica real que acaba de estabelecer um novo e, nossa, impressionante recorde mundial. Essa é a pergunta de ouro, né? Uma que sempre mexe com a nossa imaginação. Por muito tempo, a gente ouviu histórias exageradas, coisa de folclore mesmo. Mas agora, a ciência foi lá e nos deu um número concreto, verificado, documentado. E o número é 7,22 metros. Vale a pena a gente parar um segundinho só para processar isso. Esse é o novo recorde oficial para a maior cobra já medida no seu habitat natural. É simplesmente gigantesco. Para a gente ter uma noção do que isso significa, pensa num gol de futebol oficial. Agora imagina essa cobra deitada ali, ela seria mais longa que a distância entre as duas traves. É uma escala que é até difícil de visualizar, mas é absolutamente real. Ok, mas como é que um número desses vira um recorde mundial oficial? Não é só encontrar um bicho enorme. O processo de verificação é o que separa um fato real de uma história de pescador, sabe? E aqui está ela, a estrela da nossa história, uma piton reticulada fêmea, batizada de Ibu Beron. Ela foi encontrada na Indonésia e a medição dela não foi no olhômetro, não. Foi um procedimento científico super rigoroso, usando fitas topográficas e com documentação fotográfica completa para garantir que cada centímetro fosse registrado direitinho. E olha, esse ponto é fundamental. A história está cheia de contos sobre cobras gigantescas, mas a maioria não tem prova nenhuma. O caso da Ibobaron é diferente. Ele nos dá evidências que podem ser verificadas, estabelecendo um novo padrão para esses registros. É a ciência transformando o que parecia mito em realidade. Agora, olha que interessante essa distinção. A Ibubarão tem o recorde na natureza, no mundo selvagem. Mas em cativeiro, o título é de outra cobra, a medusa, que chegou a 7,67 metros. Essa diferença mostra como um ambiente controlado, com comida regular, sem predadores, pode permitir que esses animais cheguem a tamanhos ainda mais extremos. E o comprimento é só uma parte da história. O peso da Ibubaron, 96,5 kg. É impressionante. E tem um detalhe incrível. Os cientistas notaram que ela não tinha comido recentemente. Ou seja, o peso real dela com o estômago cheio poderia ter sido ainda maior. Bom, para entender de verdade a grandeza da Ibubaron, a gente precisa conhecer a espécie dela. O que é que faz a piton reticulada ser capaz de atingir essas proporções? A espécie dela, a piton reticulada, ou Malaiophyton reticulatus para os cientistas, já tem essa fama de ser a mais longa do mundo. E as fêmeas, como a Ibubaron, costumam ser maiores que os machos. Elas são animais noturnos e ótimas nadadoras, o que as torna mestras em se esconder. É por isso que encontrar um exemplar gigante como ela é algo tão raro, tão especial. É sempre bom lembrar que elas não são venenosas. O método de caça delas é outro, a constrição. Elas usam a força pura do corpo para dominar a presa. É um método brutal, mas super eficiente. Mas a história da Ibubaron não é só sobre o tamanho dela, sabe? O lugar onde ela foi achada, pertinho de um vilarejo, nos leva para uma questão muito mais crítica. A relação complicada entre esses gigantes e o nosso mundo, que não para de se expandir. E essa é a pergunta central. Um animal desse tamanho, que normalmente fica na dele, não aparece perto de vilarejos por acaso, tem um motivo ecológico bem forte por trás disso. E essa sequência de eventos aqui explica o problema direitinho. É tipo um efeito dominó. Começa com a perda de habitat, o desmatamento. Isso leva à falta de presas naturais. Com fome, as cobras acabam se aproximando de áreas humanas atrás de comida fácil, como galinhas e outros animais de criação, e aí o conflito é inevitável. E a perda de habitat não é a única ameaça, infelizmente. Elas também são caçadas pela pele e pela carne, e ainda são alvo do tráfico ilegal de animais. Ou seja, essas cobras estão sendo pressionadas por todos os lados. Então, no final das contas, o que essa descoberta realmente significa? A história da Ibubarão é muito mais do que só um número num livro de recordes. O ponto-chave é o seguinte: a gente celebra a descoberta de um animal espetacular, um gigante da natureza. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma descoberta funciona como um grande alerta. Ela escancara como o equilíbrio ecológico é frágil e quais são as consequências das nossas ações.
E isso nos deixa com uma reflexão final. A existência de animais como a Ibus baron prova que nosso planeta ainda tem maravilhas incríveis. A grande questão que fica é se nós, como guardiões deste planeta, vamos conseguir garantir que o mundo desses gigantes tenha um futuro.